Você deve ter uma ideia de que Jesus é profundamente amado, amplamente, abrangentemente amado. Hoje eu vou contar, eu quero pregar aqui, o dia que o nosso Senhor Jesus foi rejeitado, e adivinha, no local onde ele nasceu, entre os familiares e parentes que viram ele vir à luz, testemunharam toda a luz dele, a pureza do seu comportamento, do seu coração, e foi nesse lugar que ele foi rejeitado, e é nesse contexto de rejeição que ele fincou as palavras: o profeta não tem honra a não ser na sua casa. Se você está passando em algum conflito com seus familiares, amigos e pessoas que te conhecem, fique em paz, pois o próprio Senhor Jesus reconheceu que o profeta não tem honra a não ser na sua casa. Diz assim a palavra, está lá em Lucas 4, versículo 16, que diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume. A igreja, que era a sinagoga, a mesma coisa, são sinônimos. Só se mudam os nomes, as roupagens sociais, os termos. Mas a essência e o significado são os mesmos. Jesus tinha costume de ir na igreja. Ele não completa seu ministério dentro da igreja. As pessoas da sinagoga, da igreja, colocaram uma ordem que quem seguisse Jesus deveria ser expulso da sinagoga. Então Jesus não pode completar dentro da igreja. Olha que contradição. Ele não pode completar sua obra dentro daquele ambiente que Deus designou, que ele fincou juntamente com Abraão e Moisés. Ele é o fundador e agora ele é rejeitado daquilo que ele fundou. Olha o absurdo. De tal forma que ele passa a pregar nos campos, nas praças, nas praias, nos lugares públicos, praticamente em todo Israel. No sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume. Então ele levantou-se para ler. Sabe o que ele leu? Pegou o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano da salvação, o ano da graça. Os céus estão se abrindo, os portões celestiais estão se escancarando, e Jesus é o precursor, o protagonista de toda essa história. Ele vai fincar esse caminho por meio da sua vida e do seu sangue, pagando por nós o alto preço da salvação. Preço que nenhum pecador poderia pagar ao Pai. Ele pagou por todos nós e rasgou o escrito de dívida, o boleto celestial que Deus tinha contra todos nós. E agora todos aqueles que creem no nome de Jesus têm o seu boleto rasgado e podem glorificar o Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tendo fechado o livro de Isaías, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho, observavam Jesus e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios. Eles se maravilhavam. Que palavras cheias de graça, de poder, de verdade, de pureza. Eles sentiam que tinha algo diferente no ambiente. A atmosfera ficou densa da glória, da presença do Espírito Santo. Pois Deus o ungiu com espírito de alegria, com unção que desce dos céus, tal qual não ungiu mais ninguém. Esse era o ambiente que estava naquela sinagoga. Eles estavam acostumados com uma religiosidade mecânica, repetitiva, vazia, seca, sem graça. E agora eles estão inundados nessa instância de santidade, de poder, de sabedoria do Espírito Santo. Então eles começaram a perguntar: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida. Vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel. Já um outro assunto, ele já falou 3 assuntos. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e 6 meses. 3 anos e 6 meses.
reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. O que Jesus está falando é tudo gente de fora recebeu a bênção. Os da casa não receberam a bênção. Os da casa eram os provocadores da maldição. Jesus está trazendo uma verdade. Ele não foi ali em Nazaré para falar palavras que agradavam aqueles que conheciam ele. Eu vou tentar fazer um bom discurso. Estou começando agora as minhas pregações, vou ser carismático, popular. Não vou pegar pesado, tenho que ser temperado, bom senso, diligência é a palavra. Não com o homem de Deus. O homem de Deus pregará certamente aquilo que o Espírito Santo der na boca dele. E ele falará com veemência e com verdade, com sinceridade de coração, tudo que Deus der. Isso não se trata de religião e nem de teologia, se trata da palavra do nosso Deus. Aleluia. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Olha, o rei da paz provocando a ira. Eles se encheram de ira, de revolta, ficaram bravos. De tal forma que eles se levantaram, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte. Olha o que eles fizeram com Jesus, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá de cima pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Senhor Jesus, dai-nos a tua palavra, dai-nos a tua palavra, dai-nos a tua palavra. Ser rejeitado dói. Ser traído machuca. São sentimentos que rasgam a nossa carne, a nossa alma, que transcende a carnalidade humana, esse tecido de carne, e atinge uma instância de alma que é horrível e produz amargura, produz ressentimento. A gente fica num loop emocional de inconformidade quando a gente é injustiçado. Ser rejeitado, ser traído, dói. Se você não é amigo da pessoa, você não tem um vínculo com a pessoa, então você não foi traído. Inimigo não trai, inimigo odeia, inimigo faz guerra, é tudo declarado. Amigo trai porque ele pretende fazer a sua maldade de maneira camuflada. Por isso que é traição, porque é inesperado. Você não espera que um amigo te traia, e só um amigo pode te trair, visto que a natureza da traição pressupõe esse estado de confiança de coração. Eu confio nele. De repente essa confiança é quebrada. De repente um falatório errado é feito a respeito de alguém que não merece. Assim como os irmãos fizeram a respeito de José. Assim como a mulher de Potifar fez a respeito de José e ele foi parar na cadeia. É horrível quando você passa por injustiça e você é rejeitado e você é desprezado pelas pessoas. Quem já passou por isso, e se você já tem uma certa idade, provavelmente já passou, porque esse é um dos aspectos inerentes da vida. Ser traído é como comer pão. Ser rejeitado é como beber água. A coisa mais comum e corriqueira de toda a experiência humana, de tal forma que a maturidade pede que você se torne mais forte do que isso. E eu penso que essa força só possa vir dos céus e esse aprendizado só desce de Jesus. Porque quem melhor do que ele? Não é que Jesus, a gente sabe agora, pela revelação plena de todas as coisas, que Jesus não foi meramente traído pelos de Jerusalém, pelos de Israel. Não é apenas por eles que Jesus foi traído. A verdade é que Jesus foi traído por todos nós. Todos nós, o tempo todo, desprezamos ao Senhor. Rejeitamos o seu amor e não nos importamos com a sua palavra. Vivemos na independência, no delírio e no afã da nossa própria vontade. Afoitos e ansiosos que estamos. Não dá tempo de parar, não dá tempo de pensar. Dá licença, Senhor, que eu estou passando. Não posso ouvir teu espírito, não quero saber os conselhos da tua palavra. Preciso seguir conforme os passos do meu coração. E todos nós traímos o Senhor. Todos nós rejeitamos o Senhor. E vivemos queixosos. Você já viu que a pessoa, quando ela cai nesse labirinto de amargura, de traição, de rejeição, é uma espiral infinita, onde ela passa a ver o mundo a partir desse prisma. E a perspectiva de mundo dela fica tendenciosa, de tal forma que ela acha que todo mundo trai. Todo mundo é ruim, todo mundo é amargo. E nem ela parar para considerar que ela própria é tudo isso diante de Deus. Porque se uma cobra pica a cobra, está empatada a situação.
Uma cobra não pode falar para outra cobra, você me fez o mal, visto que ambas são cobras. Pecador é tudo pecador. Eu me queixo do pecador que fez pecado contra mim, mas eu também faço pecado contra todos. E o pior, contra Deus. De tal forma que a minha boca deveria emudecer e eu deveria me calar e falar assim, ei, está empatada a situação, eu faço mal, recebo mal. Eu planto o desprezo, recebo desprezo. Eu planto traição para com meu Deus e recebo desprezo e traição para com meu Deus. Mas não é o caso do texto. Porque aqui está falando de Jesus, e Jesus não merece desprezo nem traição. E ainda assim ele suportou tudo isso por todos nós, no mundo inteiro. Não só essas 8 bilhões de pessoas que agora existem sobre a face do planeta Terra, mas todas as bilhões e bilhões e bilhões que já passaram e as que haverão de vir, conforme as pré-determinações de Deus, o Pai, que sabe quantas almas que tem que descer ao mundo, tem que sair dele e transcender e aparecer aqui no mundo. Transpassar o mundo. Por que eu estou dizendo isso? Essa é a natureza da verdade. Como é difícil para um profeta chegar entre os seus e falar a verdade. O ser humano não gosta da verdade. Para mim, um dos pontos de maior curvatura, onde você se converte veementemente e se sente verdadeiro, é quando você pega a verdade e se banha com ela. Come a verdade, dorme com a verdade e se permite ser moído pela verdade. É o oleiro que pega o vaso, quebra ele inteiro e fala, vou fazer agora um vaso direito. E ele tem que ser verdadeiramente reto e perfeito. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, o pai da fé, deixou esse exemplo para nós. Eu tenho que andar na presença do Senhor e ser perfeito. Não conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Não se trata apenas só de se batizar e uma vez por semana na igreja, ou 2, e ter alguns compromissos na agenda religiosa. É um compromisso com Deus. Se a religião colabora com isso, que bom. Mas veja, nós estamos lendo um texto e sendo ministrados por um texto onde quem rejeitou Jesus foram os religiosos. Aqueles que tinham a mente e a boca iluminados pelas palavras de Deus. E que arrogavam a respeito deles mesmos que eles sabiam que era Deus. E agora estavam rejeitando o próprio Deus que eles diziam, desde a sua infância, que serviam de todo o coração. A rejeição dói. Mas eu penso que toda rejeição, de certa forma, é legítima. Visto que todos nós somos pecadores, a rejeição que não podemos cometer não é aquela que fere a nossa carne. Porque essa, de alguma forma, nos tira da ilusão de não saber o que é a essência humana. Eu penso que quando você aprende a lidar com a rejeição, com ressentimento, com traições, é igual quando você aprende a lidar com o carro, com uma casa, com as contas, com a vida adulta, com fogo, com a água. Quando eu vejo um rio e suas correntezas, e eu consigo nadar naquele rio, ou eu vejo a chama de um fogo e consigo controlá-la para fazer um bom alimento para minha boca, que fome, que delícia. Aleluia! Em tudo isso, é a maturidade me ensinando a como lidar com esses poderes. É só uma questão de perspectiva. Agora eu transfiro tudo isso para minha alma. E aprendo a lidar com a rejeição e com a traição. Faz parte da experiência humana. De tal forma que se eu acho que eu sou muito puro, muito correto, e que os outros apenas é que fazem mal, eu tenho que questionar que tipo de espiritualidade eu tenho tratado a minha fé. Porque se você é tão puro como você pensa ser, então vamos preparar uma cruz para você, bem grande, bem pesada, para pregar suas mãos e seus pés, já que você é tão puro e tão correto em todos os seus caminhos. Mas a verdade é que quem fala isso nunca se expõe. E se você não se expõe, você não tem que prestar contas para ninguém. É difícil você ser tudo isso que você acha que você é, indo no meio de todo mundo e pregar a palavra, abrindo a boca, orando e ajudando as pessoas e tomando pancada. Aí você vai ver se seu coração é tão puro e sincero da forma que você, inocentemente ou de forma ignorante, acredita ser. Porque não existe essa pureza nos homens, nas mulheres, nos seres humanos mortais. Não existe. E Jesus suportou toda essa rejeição, toda essa traição, por amor de nós. E nos ensinou exatamente isso. Quando vocês pregarem a palavra e os homens aplaudirem você,
e os homens mimarem você, toma cuidado. Assim era feito com os falsos profetas. Mas quando vocês pregarem a verdade e sofrerem por causa disso, alegrem-se. Vocês se tornaram pessoas verdadeiras que militam e trabalham em prol daquilo que é verdadeiro e que está na palavra de Deus, de tal forma que a Bíblia não é uma forma de se tornar popular, nem aceito. Mas a Bíblia é uma maneira de agradar a Deus e sair da mentira e do engano, onde todos estão fincados, adormecidos, e agora passar a ver a verdade, não de forma cruel. Jesus não foi cruel com aqueles homens. Jesus começou a falar a verdade não de forma cruel, mesquinha, como quem pega a verdade como se fosse uma espada e começa a cortar a carne daqueles homens. Não foi isso que Jesus fez. Jesus falou a verdade com misericórdia. Eles, olha o texto, todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos lábios. Palavras cheias de graças, eles estavam maravilhados. Jesus não estava sendo cruel. Eu falo a verdade, como algumas pessoas fazem hoje em dia. Eu falo a verdade. Comigo é assim a verdade. Que verdade? Não sabe nada da verdade. Jesus estava num ambiente maravilhoso. E aqueles homens estavam maravilhados, cheios de graça. E Jesus começou a tratar algumas verdades ali que eram necessárias. Gente, tratar os nossos enganos e mentiras, esse lado de escuridão que habita o nosso ser, de sombra que habita o nosso ser, é necessário. Tanto quanto remover um câncer. Como que você pode se ofender de um médico que veio avisar que você está com câncer? Você não pode se ofender. Você tem que se alegrar. Agora você tem um diagnóstico. E agora você tem todo um tratamento para seguir. É o que Jesus estava fazendo. Eles estavam maravilhados. Mas a verdade, ela incomoda quem quer ficar nas trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Incomoda quem quer ficar na mentira. Quem quer fazer da maldade, da crueldade, do engano e da mentira, das trevas, o sentido da sua vida. Vocês se afastam da luz para que seus olhos não vejam e vocês possam ser curados por mim. Vocês escolhem ficarem nas trevas. Que hoje você escolha andar na luz. Leia a palavra, ore, adore a Deus, dê um testemunho de que você é um cristão verdadeiro, porque cristão é assim, ou você é, ou você não é. Não tem cristão simpatizante, cristão meio termo, cristão religioso, cristão social, simpatizante, não tem essas coisas. Cristão, ou você é para valer, dessa forma que foi Jesus, ou você está se enganando. E que terrível coisa se você estivesse enganando. Porque Jesus dirá naquele dia, muitos chegarão para ele e falarão, mas Senhor, nós te conhecemos. E ele dirá, não te conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, que andam no pecado, que querem viver segundo as regras e a instância carnal que habita vocês, segundo essa selva que está no mundo, de crueldade, de inveja, de avareza, de mesquinharia, um engolindo o outro vivo. Vocês estão satisfeitos demais com as trevas. Vocês não quiseram aprender da luz e nem virem até mim pelo caminho da verdade. É uma porta pequena, ele é estreito, é difícil passar por ele, mas é melhor do que o caminho grande, da porta grande e espaçoso que leva os homens à condenação. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde a tua casa, que essa palavra penetre a tua alma e teu coração e te transforme a imagem e semelhança agora percebidos e vistos e vividos na pessoa santa e maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Agora, a imagem e semelhança de Jesus, de Deus, é vista em Jesus. E sabemos como devemos ser, porque o Filho perfeito foi entregue, não apenas para a salvação da nossa alma, mas para a referência de como viver nessa terra. Em teu santo nome, Jesus, assim oramos e nos alegramos em ti. E pedimos que essa palavra cure os corações, ressentidos e amargurados. Gente que foi profundamente machucada, talvez realmente sem culpa. Em muitos aspectos, talvez, não de existenciais, porque todos são pecadores, mas realmente não tinha culpa e viveu a traição e viveu a amargura de ser rejeitado. Que o Senhor toque essa alma e cure, remova essa raiz e dê a paz, para que eles saiam desse labirinto de dor, de sofrimento, de amargura, esse oceano que afoga, essa areia movediça que atrai para baixo. Ele tem a paz, ela tem a paz, e esse irmão e essa irmã possam viver as coisas gloriosas do teu reino e da tua palavra, experimentando novidade de vida, vida em abundância. Em teu santo nome, Jesus, assim eu oro e já lhe agradeço. Amém,
Amém e amém. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.